Na tela, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre as melhores cenas intermediárias, aquelas cenas que não aparecem nem no começo, na introdução, nem no final, aparecem no meio do filme. E às vezes nem é tão no meio, às vezes até no começo, mas não é a primeira cena e às vezes quase no final, mas não é a última cena. Então elas são as cenas intermediárias. Antes de pedir para rodar a vinheta, eu vou pedir para vocês se inscreverem, compartilharem, curtirem, comentarem e ativarem o sininho. Agora eu vou pedir para rodar a vinheta. A cena de Rocky, um lutador. Aquela cena que ele está subindo a escada. Né? Quem não lembra dessa cena? É uma das cenas que mais impactaram o cinema, é uma das mais lembradas. Né? Aquela cena que tem vários cortes, que mostra ele treinando, né? Até o final, que ele sobe uma escada e ele começa a pular, né? Num cartão postal aí de uma das cidades dos Estados Unidos, né? A Vivian Leigh, né? A personagem dela, a Scarlett O'Hara, ela tá assim já impactada, perdeu o pai, perdeu a mãe, e aí ela pega se ajoelha, né, na terra, assim, e ela fala que ela vai trapacear, ela vai matar, ela vai roubar, mas ela nunca mais vai passar fome. E assim, é uma cena, além da frase, né, é uma cena muito impactante, sobe aquela música impactante, né, e assim, é uma ótima cena, é uma cena que vale ser citada. É o Alfred Hitchcock, de 1959, é uma cena que o personagem do Cary Grant está escapando de um avião, né? E ele está no meio do nada, assim, numa estrada, e de repente um avião tá jogando agrotóxico numa plantação, e de repente ele começa a seguir o personagem do Cary Grant. É uma cena que marcou muito, né? E os filmes de ação e que viriam depois. É uma ótima cena, né? E vale ser citada aqui também. O ET, o extraterrestre, uma cena muito conhecida, né? Quem não lembra, aquela trilha sonora maravilhosa do John Williams, crescendo assim, e de repente uma bicicleta, né, vai voar, e de repente ela é uma fotografia linda, né, encaixando a bicicleta com a lua. E quem não lembra, né, dessa cena, uma cena que foi até parar no pôster do filme, né? E assim, uma cena excepcional, uma das melhores de todos os tempos, com certeza, marcou muita gente que assistiu no cinema. Uma cena excepcional aí do Ben-Hur, da corrida de bigas, né? Uma ótima cena, assim, muito bem desenvolvida, muito bem dirigida. Ela foi feita sem CGI, sem nada, assim, é muito bonita, uma direção de arte maravilhosa, daquela corrida, assim, e uma cena de ação muito boa mesmo, muito bem editada. É uma das melhores cenas realmente intermediárias que já foram feitas. É uma cena que o Elias foi deixado aí pelos seus companheiros, né, e foi morto aí pelos inimigos, cheio de bala, né. E a cena foi até parar no pôster, assim, de tão impactante, muito bem dirigida aí, uma ótima interpretação do William Dafoe. Ótima cena e vale ser citada aqui. A cena também é excepcional, é uma das melhores cenas de guerra já feitas, se não a melhor. É a cena de Steven Spielberg, O Resgate do Soldado Ryan. Assim, uma cena muito boa, impactante, muito bem dirigida, cheia de detalhes. Parece que realmente você está lá na guerra, do jeito que ele dirigiu essa cena, assim, e de um momento da história, assim, muito conhecido, que é o desembarque lá na praia da Normandia. E assim, é uma das melhores cenas já feitas de todos os tempos, assim, excepcional. Estão pingando colírio nos olhos do personagem principal, para impedir dele ser tão violento, né? E é uma cena bem violenta, bem impactante, assim, visualmente muito boa, né? E vale ser citada nesse vídeo com certeza, muito bem dirigida aí pelo Stanley Kubrick. É muito bonita, muito impactante também, com uma ótima fotografia, né? A cena do personagem do Jim Carrey cantando e dançando na chuva, né? Muito bem fotografada, muito bonita, muito bem dirigida.
e até hoje muito lembrada, né? Mostra uma procissão de pessoas se chicoteando e assim é uma cena bem impactante, mostra como que a religião entra na cabeça das pessoas, né? E assim é uma cena bem impactante, bem marcante também do cinema. De Psicose, de Alfred Hitchcock, a cena da morte no banheiro, né? Quem não lembra dessa cena, com aquele grito e aquela trilha sonora do Bernard Herrmann, né? E a gente fica sem saber quem que é que está por trás, se é aquela senhora ou não, né? E assim é uma cena bem assim marcante, bem impactante também. E mesmo em preto e branco, ela impactou muita gente e até hoje é lembrada. É de Alien, o oitavo passageiro, a cena que o Alien sai da barriga do personagem do John Hurt. Quem não lembra dessa cena, é uma cena também muito replicada, já foi parodiada também. E, essa cena é muito boa, é uma cena muito bem dirigida pelo Ridley Scott, com ótimos efeitos práticos, muito bons, muito bem dirigida mesmo, assim, uma das melhores que eu já vi, mais impactantes sem dúvidas. E no próximo vídeo eu vou falar sobre as melhores cenas de conclusão dos filmes que eu já assisti. Até o próximo vídeo.